Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um bate-papo, depois da nossa estreia, né, que foi muito legal, né, a repercussão foi muito boa. Então, para aproveitar isso, gostaria de convidá-los a assistir sempre, a se inscrever, né, no nosso canal, a participar, mandando comentários, mandando as críticas, as sugestões, isso para a gente vai ser excelente. E hoje a gente, assim, se reuniu para a gente falar de um assunto que cada uma vai ter a sua perspectiva, né, sobre a ótica de cada área. Mas para falar de quando e como a gente deve contratar um advogado. É isso aí. Bom, fiquem com a gente, porque todo mundo tem um problema, né? Ou conhece alguém que teve um problema que necessita da contratação de um profissional. E como aqui cada uma é de uma área, a Lígia é de família, a Laís é de saúde, né? Saúde e médicos. Eu sou da parte de consumo, a Odila é da parte de imobiliário contratual. E a gente vai contar direitinho para vocês quando existe a necessidade de ter um advogado. Em que momento procurar também, né? Que eu acho interessante isso. E só quando eu estou sendo processado, quando eu não estou, quando que eu preciso mesmo do advogado, eu tenho dúvidas aqui no meu negócio, como gerir a minha clínica, eu estou cumprindo a LGPD, não estou. Eu acho que essa parte consultiva também é interessante a gente falar um pouquinho, né? Principalmente a parte da Odila aqui, né? Que faz bastante isso. Então, deixa eu só falar uma coisinha que eu acho interessante também, para que a pessoa saiba o que é contencioso e o que é consultivo. É bom a gente fazer essa diferença. Eu acho que a primeira diferença, né, para tirar o juridiquês aqui, que é da nossa área, o consultivo é aquilo que é contrato, que não está judicializado, que é o que não está posto no fórum, que não está lá para o juiz decidir. É o preventivo, É o preventivo, né? Que é muito importante também em qualquer área, eu acho, né? Embora o brasileiro não tenha muito essa cultura da prevenção, né? Na minha área, principalmente no direito médico, a gente vê muitas vezes a pessoa procura um advogado só quando ela tem um problema judicial e deixa de procurar quando tem um problema consultivo, que são os contratos, enfim, a parte de prevenir litígios, né? E o contencioso é justamente isso, é a parte do litígio. Do litígio, da parte da ação judicial, sim, onde a resolução do conflito vai ser feita pela porta do judiciário, né? E quando a gente fala em prevenção, a gente fala em redução de custo também. E como você mencionou, infelizmente, a gente não tem essa cultura, né, muitas vezes, de ter esse valor, né, nessa redução de riscos. Então, a gente, às vezes, prefere remediar do que prevenir, né? Então, realmente é um desafio adicional para o profissional que trabalha nessa área de mencionar que existem vantagens, né? De você realmente fazer uma análise prévia desses riscos que você pode estar correndo e resolver a tua situação, que não necessariamente por meio de uma ação judicial que demore anos. Não, isso em todas as áreas do direito, né? Tem, e eu acho que a grande maioria das pessoas nem sabe que precisa de um advogado quando não tem uma ação judicial. Isso. Só vai, como você falou, só vai procurar realmente quando já está com um problema firmado. E é cultural, porque o brasileiro, nós não temos o hábito de pensar na prevenção. Temos o hábito de remediar quando o problema aparece, né? Então, do ponto de vista da minha área, por exemplo, é a pessoa que vai se casar. Como que se previne do divórcio, digamos assim? Ou como se previne das questões do casamento? Primeiro que se você não quer se divorciar, você não casa. Então, já parte desse princípio. Mas quando você pensa numa prevenção na área de família, nesse sentido, você pode pensar em conhecer os regimes de bens, porque aquilo vai tratar de patrimônio, pensar em pacto antinupcial, que vai tratar, né, dessa relação, da forma como você pode estabelecer ali alguns valores entre o casal, sim, enfim. Com relação à parte de sucessão, a gente pode pensar na prevenção, o que seria? Um testamento, um planejamento sucessório, uma antecipação de herança. Então, isso é uma prevenção de um litígio. Você está pensando em se organizar patrimonialmente, da forma como você imaginar, mas não está esperando acontecer um problema para procurar um advogado. Você quer se organizar. Porque quando o problema acontece, normalmente na área de família é mais delicado, às vezes você tem litígio entre familiares. Sim. Isso fica pesado, extremamente doloroso, né? Além do aspecto financeiro, de brigas, né? Cada irmão brigando contra si. Então, isso que você está falando é muito, muito, muito importante. Então, existe essa parte do consultivo, preventivo, em qualquer área. Sim. Então, se a gente pensar na área de família,
Olha, eu já dei os exemplos, mas me dá um exemplo do consultivo na área da saúde, Laís. Na área da saúde, o exemplo que eu mais tenho presente, assim, é do ponto de vista do médico, né? Então, assim, é obrigação dele pegar os termos de consentimento. Então, a forma que você vai pegar, né? Às vezes, o médico pergunta, tá, mas eu não quero pagar um advogado para fazer os termos. Então, vá na sociedade da sua especialidade e pegue o termo lá. A maioria das sociedades tem no site exemplos de termos, né? Legal. Procura na seguradora, porque muitos médicos têm seguro de responsabilidade civil, né? Às vezes, no site tem isso para o médico usar. E muito médico nem sabe, porque é isso, não quer muito saber do juridiquês. Porque não tem o hábito de pensar na prevenção. Às vezes não tem o hábito de pensar, mas é interessante saber que isso está disponível gratuitamente para ele usar, para ele ou para ela usar. Olha, isso é uma informação legal, eu desconhecia. No site da Sociedade de Cirurgia Plástica, tem vários, para todos os tipos de procedimentos. É só Ou seja, nós mesmas que somos advogadas, que somos da área, muitas vezes não sabe de uma área diferente, né? Exatamente. Imagina os leigos que estão por aí, né? Os consumidores. E isso previne, uma condenação pode prevenir uma condenação judicial, porque se você não tem o termo, você pode ser condenado por um dano informacional que hoje está sendo de forma separada até dos danos morais, danos materiais. Então, assim, ou seja, não foi devidamente informado sobre aquela situação. Isso, porque é dever do médico informar, direito do paciente saber. Então, assim, você tendo aquilo ali assinado, não quero pagar o advogado, ainda que baixado da sociedade, está perfeito, entendeu? Preveniu o litígio. Claro. Mas, às vezes, o médico não sabe isso. É o desconhecimento que, às vezes, faz com que a pessoa não deixe de se prevenir, porque não sabe que existem essas regras acabe só se remediando quando acontece um problema. Eu acho que é uma questão assim que eu não sei exatamente hoje como é que tá a grade das faculdades de direito, mas no nosso tempo, provavelmente, vocês se recordam, a gente foi ensinado a brigar. Sim. A matéria era só o processo. O litígio, né? A briga. Quantas técnicas, quantos recursos diferenciados para você eliminar o seu oponente, né? Com requinte de crueldade, se bobear. Então, ser o mais combatente possível. Exato, porque isso a faculdade é premiada pelo processo. Então, a prática... Eu acho que por conta disso que a cultura nossa acaba ficando prejudicada. O próprio advogado também, quando ele também não tem o hábito de fazer a consulta, ou de prestar a consulta e de colocar aquela prevenção. Então, tem que partir de nós também, às vezes, dependendo do atendimento, colocar essa questão. Mas essa mudança de postura eu tenho visto de uns anos para cá, né? Sim, ela é recente. É recente. Então, assim, a gente saiu da faculdade, acho que a maioria aqui, né? Uns 20 anos atrás. Eu não, eu me formei ano passado. Eu também. Não, bem. Então, eu acho que antes a gente era focado no processo, mas eu acho que isso é um diferencial até do profissional que sempre trabalhou com processo, né? Já sabe como aconselhar o cliente ou as pessoas, né? Para saber, não, olha, se você assinar um contrato dessa forma, você pode correr o risco disso e disso. Ser demandado dessa forma, ser processado dessa maneira. E não só isso, você informar quanto tempo pode demorar isso. Um processo vai demorar tanto tempo, você tem o custo. A prática ajuda bastante. A prática ajuda a pessoa a saber tudo isso. Os riscos que ela corre se ela não seguir a consultoria que a gente presta. Né? Na minha área eu também vejo também muito do ponto de vista do fornecedor também, porque na realidade o que é importante falar? A gente fala em direito do consumidor. Mas, na verdade, eu gosto de me referir como direito das relações de consumo. Sim. Apesar do Código de Defesa do Consumidor ter esse nome, porque é uma legislação que protege o consumidor. Por quê? Porque é a parte vulnerável da relação. Vulnerável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, psicológico, até muitas vezes. Então, tem que ter essa proteção. Mas é uma área que protege as duas partes, né? Tem que ter esse equilíbrio para não só proteger o consumidor. Então, eu vejo também que é importante o quê? Ter esse preparo das empresas, dos fornecedores, para evitar uma ação judicial, né? Eu vejo isso muito mais até do lado dos fornecedores, né? Então, ao mesmo tempo, ela protege o consumidor e se protege de uma reclamação, que seja administrativa ou judicial. Administrativa ou judicial. Como? Muitas vezes, tendo lá os procedimentos direitinho para o saque, atendimento ao cliente, né? E no caso de consumidor, eu vejo muitas vezes assim, também, antes de assinar um contrato, às vezes a pessoa não sabe o que está ali escrito, né? Os termos são muito rebuscados, muito técnicos. Uma palavra parece
quer dizer uma coisa, na verdade quer dizer totalmente o contrário. Né? Então, a ajuda de um profissional nesse momento, antes dela assinar um contrato complexo, é muito importante. Exatamente. Você não está no judicial, você está no preventivo. Na hora de assinar, de repente, um acordo extrajudicial, né? Ela precisa da avaliação de um advogado, da análise, vá por esse caminho, não faça isso, faça aquilo. Para saber não só das consequências, mas também do que ele está se sujeitando, né? Ao que ele vai se sujeitar, né? O que pode vir, né? De consequências. Benefícios e consequências. Exato. Acho que esses dois pontos. E na área imobiliária, o que você diz, É um misto disso tudo que vocês acabaram mencionando, né? Dessa importância de você fazer essa prevenção, porque aquele seu sonho de aquisição do teu apartamento, da tua casa, ele pode virar um belo do elefante branco. Nossa, nem fale. Se você não tiver as cautelas necessárias para poder fazer um contrato bem feito, se resguardar que aquele imóvel que você está comprando realmente não tem nada de ruim que pode acontecer, porque você pode perder esse imóvel, né? Tirar todas aquelas certidões obrigatórias. Quer dizer, tem todo um passo a passo na hora de você fazer uma operação imobiliária que é fundamental você ter alguém que entenda do assunto e que possa te assessorar nesse sentido. Então, a gente sempre bate nessa tecla que a prevenção é melhor do que você realmente remediar a tragédia depois que está sendo formada, né? Então... Eu vejo muita ligação na nossa área, em família com imobiliário, no seguinte sentido. Uma pessoa vai comprar um imóvel, determinado imóvel, mas vamos fazer um contrato só de amigos aqui, que a gente, né, popularmente ouve que é o contrato de gaveta. E não registra. Né? O que significa registrar? Não leva ao cartório de registro de imóveis para tornar pública aquela transferência de propriedade. E aí aquilo fica guardadinho e em um certo momento alguém falece. Esse dono do imóvel ou quem comprou, enfim, uma das partes. Como é que funciona isso? Ou seja, a informação é necessária para você se prevenir de uma situação como essa e para você saber o que fazer se isso acontecer caso você não tenha se prevenido. Exato. Então, a figura do advogado, ela serve para essa consulta. Olha, eu preciso comprar um imóvel, mas eu não tenho ainda condição de fazer o registro. O que pode acontecer se eu demorar? Exato. Ou aconteceu de eu comprar isso, de eu ter comprado, meu pai comprou, alguém comprou e tá aqui sem registro. Como é que a gente faz isso? Então, teve um falecimento que provocou a busca do advogado. Ou tem uma dúvida imaginando uma situação que vai acontecer. Sim. Então, acho que essas áreas, elas são importantes e a gente se liga nisso porque você mistura a prevenção com a remediação, digamos assim, né? Com o fato de você ter que se prevenir. Você traz os possíveis riscos que a pessoa pode encarar se ela, né, não fizer o passo a passo ali. Exatamente. Né? Mas eu acho que isso em tudo, né? Tudo que relacionado ao direito. Tudo. De maneira geral. Por isso que é legal aqui essa nossa conversa, para as pessoas entenderem que não precisa, de repente, ficar focado numa área específica. Pelo menos procure um advogado para entender qual caminho você vai seguir, né? Se é melhor caminho você fazer um acordo ou não, isso aí vai judicializar. Às vezes as pessoas ficam focadas assim, eu preciso de um especialista nisso, especialista naquilo. Mas eu acho que de maneira geral, todos nós somos civilistas, né? Então eu acho que é importante a gente fazer essa distinção para o pessoal. Antigamente era direito penal, direito civil, né? Direito tributário, assim, eram pequenos nichos, assim, pequenos grandes núcleos, né, de estudo que a gente tinha. Agora já está tendo as ramificações. Agora são ramificações diversas, que tem a minha área da Marina, tem tudo a ver, porque já é reconhecido, pacificado, que a relação médico-paciente é de consumo. Embora doutrinariamente a gente faça diversas críticas a isso, o STJ decidiu, está decidido, entendeu? A gente tem um sistema de precedentes. Então, assim, se ficou na dúvida do que fazer, procura um advogado civilista que seja, né? Eu acho que é difícil para a pessoa que não vive nesse nosso... Porque a gente vive numa bolha, né, gente? Nós somos... Todos os amigos são advogados, a gente conhece muito advogado e tudo, mas pra gente fica muito fácil, pegar um advogado civilista. Mas se a gente imaginar uma pessoa fora da nossa, né, da nossa organização aqui, digamos. O que é civilista, o que é criminalista, o que é... Então, essas palavras, elas soam diferentes. Então, o que eu imagino? Uma pessoa que é completamente fora do mundo jurídico, ou ela vai querer entender mais sobre uma situação que ela está passando, em qualquer área que for, ou ela vai ser intimada, citada de algo para responder num processo.
primeira coisa que vai acontecer é ver se tem alguém de confiança, um advogado de confiança que você conheça. Então, acho que esse é o primeiro ponto, Exato. independente da área que tá ali. Sim. E aí, se a pessoa não consegue atender, ela pode indicar Aí alguém. é responsabilidade desse profissional direcionar, porque é a mesma coisa, quando você vai ao médico tratar o joelho, você não vai no ginecologista. Exato. Ou você não vai no neurologista para Sim, tratar sim. de um outro, né, de um pediatra. Você, tipo, até juntam algumas questões, mas eu quero dizer o O seguinte, clínico geral sabe. o clínico geral, nós sabemos como funciona o macro. Uhum. Isso a gente sempre vai saber. É. Mas eu acho que faz diferença quando é um problema, principalmente sério. Mais complexo, que envolva altos aquele que tem a valores. prática. É. Então, Com cabe certeza. a pessoa leiga procurar uma pessoa de confiança e essa pessoa de confiança direcionar, falando, olha, isso aqui você precisa procurar um especialista na área médica, um especialista na área criminal, Sim. ou família, ou assim assado. Perfeito. Porque justamente a pessoa vai estar muito mais respaldada. E é importante também o profissional não querer se meter a fazer algo que ele não sabe, Sim, né? com Ele certeza. pode tentar ajudar ali no primeiro momento, mas se for com uma coisa extremamente complexa, que necessite de análise de legislação específica, Sim, tem né? que direcionar. Documentação, porque daí você não faz o cliente perder tempo, né? Exato. Então, e por isso que é importante a gente ter parceiros. Claro. Porque muita gente procura e fala, Lígia, você pode me ajudar em determinada questão trabalhista? Eu falo, claro, vou te indicar uma pessoa que entenda de trabalhista. É isso aí. Então, eu vou ajudar, eu quero ser essa ponte, mas eu não compete ao vou fazer porque não é a ter esse minha filtro. área. É, sabe? isso aí. Então, vamos explicar um pouquinho o que é essa atuação em parceria, né? É justamente isso que a Lígia falou. Não, eu não faço criminal, mas a Marina com certeza tem um amigo para indicar, né? Então, assim, na área da saúde muitas vezes acontece isso, né? Crime de lesão corporal, alguns tipos de crimes que podem decorrer de um óbito aí na mão de um médico, Exato, e no né? meu caso, Claro. violência Então, assim, doméstica. exato, Sim. violência Misturam doméstica. as áreas, É exato. difícil quem faz a área civil fazer a área criminal, porque Exato. são áreas muito diferentes, Muito. processos muito diferentes, né? Muito. Então, assim, outro tipo de trato, prazos e lugares. Sim. Então, a gente trata com delegacia, trata com fórum, trata com outras... né, o que eu quero dizer é questões. comum um advogado indicar outro e trabalhar em parceria. Muito. Então, Sim. assim, a Lígia está fazendo um caso de violência doméstica e tem outro advogado também. Mas não é que a gente vai trabalhar separado. A gente trabalha junto gente para une unir forças. força É. e estratégia, Isso entendeu? aí. Até porque eu vou precisar saber o que o criminalista está dizendo para eu falar no cível algo que seja Exato. na mesma linha, né? Estrategicamente. Isso é muito legal falar para o cliente entender também, para as pessoas entenderem que a gente não atua sozinho quando tem uma questão mais complexa que misturam as áreas. Sim. E Exato. justamente por quê? Porque cada especialista, apesar dos dois terem competência pelo todo, ele vai ter um diferencial para que os dois se ajudem. Claro. 3, quem sabem mais pessoas. Para trazer os melhores Pra trazer resultados, o melhor né? resultado, É isso exatamente. que a gente visa para os E clientes. aí, a experiência, tecnicamente falando de cada área, além da vivência profissional. Às vezes, alguém que tem uma experiência de vida, né, tem lá uma visão diferenciada sobre aquele assunto que alguém Sim. que acabou de se formar eventualmente não tem tanto esse traquejo, né? Então, mesclar essas visões é muito rico, né? E pode ter um resultado interessante E sabe o que pro eu acho cliente. legal também? Ter a experiência e o frescor da novidade. Exato. Então, o profissional mais jovem vai trazer o frescor, vai trazer talvez ideias diferentes de uma outra geração. O profissional mais velho traz uma outra carga, uma carga de experiências de vida, além da própria técnica e tudo mais. Então, às vezes esses dois se complementam. Sim. É É. maravilhoso essa Então, parceria. isso é muito bom. Então, a relação, até, né, puxar o saco aqui das minhas assistentes, das minhas estagiárias, é nesse sentido. Da gente ter essa troca. Todo mundo é importante nessa equipe, porque as ideias, elas vão ser complementares. É um trabalho conjunto, né? Não tem como a gente... assim, o que eu quis dizer é... Você vai em alguém quando você tem um problema, seja consultivo, estou com dúvida num contrato, será que você pode me ajudar? Olhei, bom, isso aqui eu vou te indicar para alguém. Às vezes a pessoa fica com receio, fala, mas você vai me indicar? Mas você não pode me procurei ajudar? você, Eu procurei como é que você, eu confio em você, eu confio no você. seu Falou, não, trabalho. a gente vai trabalhar em parceria. Essa Sim. área eu não entendo muito. E com isso, a gente acaba aprendendo também, Sim. né? Sem dúvida, sem Então, assim, dúvida. eu acho muito legal essa troca. Eu gosto bastante de trabalhar em parceria. Eu Seja também. com a Muito rico. equipe, né? Que a gente sempre aprende. Sim. E aqui nós Ou somos com outros super profissionais. parceiras. Exatamente. Aqui isso sempre é tem, muito liga legal. para as universitárias. Olha, aconteceu alguma coisa assim, me ajuda. Mas faz parte.
parte. Eu acho que não tem um profissional que não mas eu acho desse interessante jeito. que as pessoas... É importante. Desculpa. Não, fala, amor. Eu acho interessante que as pessoas entendam que isso é comum na nossa área. Muito comum. Para não se assustar se isso acontecer ou for indicado, porque isso é bom. Né? Exatamente. E mais, assim, até não é bem exatamente o que você está falando, mas correlar, parecido. Você lembrou. Eu lembrei de uma coisa que advogados não são inimigos. Eles são colegas. Sim. Então, muitas vezes, o cliente, quando você tem uma ação judicial que é muito delicada, né, que as emoções estão à flor da pele, às vezes o cliente se sente incomodado quando, de repente, os advogados acabam se cumprimentando. Isso já aconteceu. Sim, né? com certeza. Então, a gente tem um embate no processo, né? Na petição. É que nem um jogador jogando futebol. Depois do jogo, eles se abraçam todos, trocando camiseta. Imagina a gente sair da audiência Trocando camiseta. trocando gravata. Pra almoçar, né? Trocando gravata. Porque tem que ter essa parceria na classe, gente. sem Porque dúvida, um complementando o outro, um ajudando o outro, faz vai parte trazer do o melhor nosso resultado. profissionalismo, Sim, né? sim. Não, e o outro vai entender que aquilo que está sendo falado ali na petição é porque o advogado precisa fazer o melhor para Exato, o seu não é cliente. pessoal. Primeiro que a gente tem que Claro. saber medir, né, a questão das palavras, a forma como a gente se coloca e tudo mais. Mas quando você vai negociar um acordo, ou quando você vai conversar sobre alguma questão que vocês precisam fazer um contrato, alguma coisa, esses profissionais em lados opostos, eles vão falar a mesma língua e eles vão ter que se dar bem de alguma forma, Sim. mesmo se odiando pelos Sim, clientes. claro. Mas uma cordialidade, a educação e a troca de informação. Então, muitas vezes, eu tenho uma relação tão legal quando eu vou negociar um acordo que depois eu até encontro de novo, consigo cumprimentar e falar Sim. e trocar, e aí viro amigo. Então, isso é super Mas isso legal. que você me falou me lembrou de uma coisa. É interessante a gente fazer os amigos, colegas, né? Sempre. Porque até pra gente sair, pra parte entender, pro cliente entender que o que ele está vivendo ali, a gente consegue ajudá-lo, né? A gente consegue trabalhar aquilo ali de forma um pouco mais técnica, né? Exato. Embora a gente tenha empatia, a gente consegue defender o direito dele, né? Os interesses dele, sem misturar as estações. E às vezes, nas relações interpessoais, as pessoas precisam disso, né? Eu não consigo resolver esse De problema. uma certa frieza, né? neutralidade, tirando um pouco Isso a emoção. também é interessante. tirar a emoção. Isso também é trabalho do advogado, um Claro. trabalho de mediação, chama mediação, Claro, né? exato. Então, assim, Claro. a gente estuda e tem técnicas para fazer Muitas. isso, né? Então, não é porque a gente cumprimenta o outro colega que a gente vai deixar de defender os interesses Não, do nosso sem cliente, dúvida. jamais, Sim. né? E eu acho que é legal também a gente falar que a gente precisa também ter um olhar, eu até falei isso em algum outro momento, mas ter um olhar amplo, porque o cliente te procura, né, talvez por uma questão que não é jurídica. Então, é você ter o bom senso, né, de corresponder àquela confiança, ouvir, conversar e tudo mais, mas entender que talvez tenha que direcionar. Sim. Com um contador. Então, não é, às vezes, uma questão Exato. jurídica, é uma questão Multiárea, de né? outras É, áreas. Exato. A psicóloga, um psicólogo, né? Trazer isso também como parte. Então, não é que, olha, o advogado nem quis me atender porque ele mandou ir pro psicólogo. Não é isso. Não, exato. Não é que a gente tá, não, sai daqui. Não é isso. Claro. É o olhar diferente, porque na nossa prática, a gente sabe qual que é a nossa limitação. Entende? É que às vezes não é um problema jurídico, né? Exatamente. E a gente consegue identificar o que é ou não um problema jurídico, Que né? aquele problema prévio se transformou num problema jurídico. Então, você Isso. pode resolver nos tribunais, ou não necessariamente, às vezes não, mas aquele problema que deu origem àquela questão vai continuar existindo. Então, por isso que a Exato. recomendação É, para é isso aí. procurar um profissional adequado. Então, assim, pra aquilo, gente, né? qual que é a lição? Não espere o problema acontecer para consultar Sim. um colega, né, um advogado. Ou, se acontecer, não espere esse problema ficar maior. Ficar mais Exato. grave, né? E Exatamente. se já virou uma ação judicial, cuidado com os prazos, né? Você recebeu uma Isso. cartinha do Corre. judiciário... Isso é muito importante a gente explicar, né, Exato. Odilá? Eu acho isso muito importante, porque a intimação judicial hoje vem num papel. Então, a pessoa recebe uma carta lá e futuramente eu acho que as pessoas vão receber por e-mail até e Provavelmente. por WhatsApp. Sim. A gente já tem na legislação já essa tem previsão. Já tem essa previsão, Não já. está sendo usada ainda, mas assim, não estranhe, né? E isso,
consta o prazo lá, 15 dias para você se defender. Vai na hora, gente. Vai na não hora espera. no advogado. Não, Não tem espere. como adiar o prazo. Não Se tem. você perder o prazo, Não dá. Isso Já é era. importante falar. É a parte, acho que, mais difícil de contornar, justamente, não né? dá, Pelo nosso assim, contexto, nossa legislação. A gente pode até fazer uma manifestaçãozinha, né? Mas Não. tem o risco da revelia. Ali, Ah, né? sem Não, dúvida. e super importante isso que você falou lá, porque assim, se você vai esperar o 14º dia para procurar um advogado, ele vai ter Fato. pouco tempo para poder fazer uma boa defesa no teu caso. Então, exatamente, quanto isso é mais importante. tempo disponível ele tiver para você discutir o Até caso porque ele com tem outros casos também, né? De Claro, repente, claro. tendo pouco tempo, não vai ter uma coisa de tanta qualidade, Sim, né? sim. Então, E muitas importante vezes isso correr. pode até se refletir no custo da defesa dele, Sim. porque um caso que virou urgentíssimo, ele vai ter um custo diferenciado para poder trabalhar Claro, também, o né? advogado vai ter que virar à noite fazendo uma defesa, Sim, né? exato. Bom, diferente. acho que a gente já entra num outro assunto que vai virar um episódio também. Então, É isso aí. fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente. Curtam, compartilhem, compartilhem. comentem. Mandem muito suas importante. sugestões. Temas, Estamos é isso aqui aí. muito felizes de conseguir colaborar com vocês com muita informação. É isso. isso aí. Até Tchau, mais. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.